Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Bora dar uma olhadinha o que nós vamos ter. Aula 10, revisão e avaliação, tá, gente? Então, vamos relembrar um pouquinho todos os assuntos que já foram tratados, né? Reforçar todos esses assuntos. Vamos para a revisão. Olá, queridos! Bora lá revisar todos os assuntos que foram tratados, né? A gente vai reforçar um pouquinho, por exemplo, sobre os ciclos biogeoquímicos, também vamos falar, né, de eletrólise, galvanoplastia, são vários assuntos que serão abordados aqui na aula, tá? E aí vamos iniciar com os ciclos biogeoquímicos, olha só. Isso, né? Então, a gente vai reforçar um pouquinho sobre os principais ciclos biogeoquímicos, tá? Como, por exemplo, do carbono, da água, do oxigênio e do nitrogênio. Lembrando que a gente não consegue falar de todos, né? É um assunto muito vasto, mas a gente vai tentar abordar boa parte deles. E aí eu começo falando do ciclo do carbono, tá? E aí eu trago essa imagem que ela ajuda a gente a entender bem esse funcionamento do ciclo do carbono, lembrando que os ciclos biogeoquímicos, né, eles representam ciclos em que um determinado elemento químico, né, como é o caso aí do carbono, mas também para o oxigênio, ou então para a substância água, ou então o nitrogênio, né, é quando esse elemento circula no ambiente, tá? Então, ele é retirado, mas depois ele é devolvido, tá bom? Então, por isso o termo ciclo, tá ok? Então, é uma maneira com que esse elemento circula pelo ambiente. E aí, no caso do ciclo do carbono, como você vê na imagem, né, a gente consegue observar esse elemento circulando no ambiente na forma aí de algumas substâncias, tá? E aí a gente inicia o processo, por exemplo, ali na fotossíntese, né? Lembrando que a fotossíntese é esse processo que acontece, né, nas plantas, na presença da energia solar, né? E aí a gente tem a produção, né, dessa substância, né, a retirada dessa substância do ambiente e a transformação do carbono a partir da fotossíntese em glicose, né, nessa substância que as plantas utilizam ali, né, como forma de nutrição. Outra maneira que a gente consegue observar o carbono, né, é o carbono orgânico, né, ali na presença, né, na representação que a gente consegue observar nos organismos mortos. E também uma outra maneira que é possível observar o carbono, né, nesse espaço do solo, é ali embaixo, no finalzinho, né, na forma de combustível fóssil, tá? No caso do petróleo, lembrando que o petróleo é uma mistura, né, de compostos orgânicos formada especificamente de carbono, hidrogênio, né, tem outros elementos também, mas a maior parte, né, desse petróleo são realmente os hidrocarbonetos. Aí, né, esse combustível fóssil é retirado, né, essa matéria orgânica é retirada e transformada ali nos combustíveis que a gente conhece e utiliza nas indústrias ou então nos veículos. E, novamente, esse carbono é liberado para a atmosfera na forma de poluente, né? Na forma de CO2 ou de CO, né? Ou até de carbono fuligem. Outra maneira que a gente consegue observar bem o carbono sendo liberado na atmosfera é através das queimadas. A gente consegue observar bem essa emissão, tá? E aí agora a gente vai avançar um pouquinho. E se falar, né, do ciclo do carbono, ele tem início nas plantas, como eu já comentei, que são seres autótrofos, né, ou seja, são aqueles seres que conseguem produzir o seu próprio alimento, né, as plantas, e ele absorve o gás carbônico da atmosfera e realiza a fotossíntese, né? Então,
retira-se o CO2 da atmosfera com a presença de luz e transforma, né, essa substância a partir da fotossíntese na glicose, né? Nesse processo, o carbono é devolvido ao meio na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtos. Então, é retirado o CO2, porém, é produzido uma substância que também tem carbono, pois a devolução do carbono ocorre continuamente por meio da respiração durante a vida dos seres, né? Então, à medida que a gente também respira, a gente também está liberando o carbono, né, para a atmosfera. Então, é simultâneo e constante essa absorção de CO2 e liberação de CO2 para a atmosfera, tá bom? Então, percebam novamente lá na imagem, relembrem, né, novamente que é um ciclo, né? O carbono está em movimento a todo momento. Agora a gente vai falar do ciclo da água, olha só. Então, gente, o ciclo hidrológico, né, ou ciclo da água, ele já é também um ciclo biogeoquímico em que a gente observa a água fluindo entre os seres vivos e também no ambiente, né? Então, é o ciclo que a gente consegue observar a água nesse movimento. A água é encontrada em diferentes estados físicos da matéria no planeta, né, sólido, líquido ou gasoso, sendo a forma líquida a fase que a gente chama de primária de utilização pelos organismos vivos, tá? E aí na imagem a gente, né, tem exatamente o ciclo da água sendo observado, né? E aí eu posso, por exemplo, aqui na nossa primeira setinha, é o que a gente chama de evaporação, né? Vamos escrever aqui a evaporação da água, né? Lembrando que é quando essa água passa de líquido para o estado gasoso, né? E a água se apresenta no nosso planeta nos 3 estados físicos da matéria, mas a sua forma líquida é a que a gente consegue observar mais, né? Aí, o que acontece, né? Quando a água tá lá, já nas nuvens, né? A gente já, em seguida, nesse ciclo, a gente aqui, já na representação da chuva, um pouquinho aqui abaixo, a gente já chama isso aqui de precipitação, né? Vulgarmente a gente chama de chuva, mas o conceito é esse, a palavrinha é essa, né? É a precipitação de gotículas de água, né? E aí essa precipitação segue aqui, né, no nosso ciclo da água, tá? Então essas 2 palavrinhas são bem importantes aqui em todo esse processo, né? Evapora, tá lá nas nuvens e logo em seguida precipita, ou seja, volta à sua forma líquida, né? E aí, essa forma líquida, ela pode, por exemplo, se concentrar lá nas geleiras, né, já na sua forma sólida, melhor dizendo, ou então ela pode escorrer, né, pelos rios, ou então ir para os oceanos, ou até mesmo nas regiões mais subterrâneas, né, mais profundas, tá bom? Então, esse aí é o ciclo da água. E por último, falando de ciclos biogeoquímicos, a gente vai falar do ciclo do oxigênio, olha só. O do oxigênio, ele garante que o oxigênio circule pelo meio físico, seja utilizado pelos seres vivos e posteriormente retorne ao meio ambiente. Esse elemento é de extrema importância para nós, seres vivos, né? E também fundamental, por exemplo, para a realização da respiração celular, né? Processo realizado por vários organismos responsável pela oxidação de moléculas e também para a produção de energia. E aí, a gente vai para a imagem do ciclo do oxigênio. Ele acaba, em termos, né, se parecendo muito com o ciclo do carbono, porque ele também, se a gente observar bem, ele também tem o carbono ali, né, na sua representação, mas basicamente se passa a partir da fotossíntese, mais uma vez, né? A fotossíntese retira o CO2 da atmosfera e a respiração celular, né, libera, devolve esse oxigênio para o ambiente, devolve carbono também, tá?
Então, a gente tem esses dois elementos no ciclo do oxigênio, né? E também do carbono, tá? Então, a fotossíntese está presente tanto no ciclo do carbono quanto no ciclo do oxigênio, ok? Então, aí a gente reforçou um pouco mais sobre esses 3 ciclos biogeoquímicos que são muito importantes para a preservação da vida e o ideal é que eles estejam regulados e funcionando normalmente, né? Por exemplo, se a gente não tem aí o processo de fotossíntese acontecendo, ou seja, não tem muita vegetação, né? Não tem muita plantinha para que a fotossíntese aconteça, então quer dizer que a gente já tem um problema acontecendo ali, a gente já consegue observar que os ciclos biogeoquímicos começam a ficar desregulados. A mesma coisa da água, né? Se a gente não tem muita evaporação de água ou baixa precipitação de água, então também a gente já tem problemas ali do ciclo da água acontecendo, tá bom? Agora a gente vai avançar, vai falar de um outro assunto que é a eletrólise, né? Um assunto que também foi abordado. E aí a eletrólise, ela é uma reação química não espontânea, né? Que está dentro do conceito da eletroquímica e ela é uma reação que funciona da seguinte maneira, que é quando a corrente elétrica consegue gerar uma reação de oxirredução, tá? Então, é quando essa reação de oxirredução é provocada a partir de uma corrente elétrica que foi aplicada a um determinado sistema, tá? Então, aplica-se a corrente elétrica e a partir dela gera-se uma reação de oxirredução. Para que a eletrólise aconteça, a corrente elétrica envolvida ela deve ser contínua e ter uma voltagem suficiente para que o processo aconteça, né? Então, para cada processo, né, para cada eletrólise, a gente vai ter uma voltagem, por exemplo, específica. Existe aí 2 tipos de eletrólise, né? Por fusão, que a gente chama de eletrólise ígnea, e por dissolução, que a gente chama de eletrólise aquosa, tá? E aí, a diferença, basicamente, entre as duas é exatamente a presença ou a ausência da água no processo, né? Na eletrólise ígnea, é aquele tipo em que a água não está presente, é quando o eletrólito é fundido, né? Que a gente chama. É aquele eletrólito que passou por fusão, ou seja, é aquele eletrólito, né, em que o sólido deixou de ser sólido e passou a ser líquido a partir do aumento da temperatura, né? Por exemplo, o cloreto de sódio, né? Ele é uma pedrinha branquinha, né? O nosso velho e conhecido sal de cozinha, sólida, né? Na temperatura ambiente. Então, quando a gente coloca esse cloreto de sódio a uma temperatura de 808 graus Celsius, ele passa do sólido para o líquido, tá? Não precisa de água para isso acontecer. Ele vai se fundir, né? O processo de fusão, tá? E aí, nesse caso, o cloreto de sódio, nessa temperatura, né, 808 graus, ele fica líquido e aí ele pode passar por uma eletrólise ígnea, tá? Que é sem a presença da água. Já no caso da aquosa, precisa da água, né? Aquele eletrólito vai estar dissolvido em água e aí nós teremos pelo menos, né, 2 cátions e 2 ânions. Precisa analisar, né, quem descarrega melhor no eletrodo positivo ou no eletrodo negativo, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da importância da eletrólise, olha só. A eletrólise, ela é importante, né, ela é utilizada em vários processos, né, muita coisa que a gente utiliza no nosso cotidiano passou por um processo de eletrólise para ser produzido. Por exemplo, para se obter alumínio, cobre, boa parte dos metais que a gente conhece, da maneira que a gente conhece, é por um processo de eletrólise, tá? Porque esses metais, eles são extraídos a partir de minerais encontrados na natureza, tá? Então, o mineral é retirado lá de uma rocha, né? E aquele mineral, ele contém um determinado metal, cobre, alumínio, ferro, aí vai depender do minério que a gente está analisando. Só que assim, não aparece um pedaço do metal, não, ele está disseminado em toda aquela rocha, tá?
E aí é dessa maneira, a partir da eletrólise, é que se retira aquele metal, né, da sua forma mais pura possível. Claro que a pureza aí vai depender muito, né, mas da maneira mais pura possível para que ele seja utilizado na fabricação em questão, tá? Então é assim com o alumínio, com o ferro, com o cobre e com boa parte dos metais. Eles são, né, retirados, removidos de minerais, de minérios a partir da eletrólise. Bora continuar vendo aí mais alguns exemplos. E aí eu tenho o hidrogênio gasoso e o cloro também, né, duas substâncias no estado elementar. Elas são também produzidas a partir da eletrólise. Temos as bijuterias, né, as joias que a gente chama de folheadas, o processo de galvanização também é realizado a partir da eletrólise. Panela de pressão, né, as panelas de uma forma geral também são elaboradas ou feitas a partir do processo de eletrólise. E outro exemplo, a roda de magnésio, né, das calotas dos veículos, também a gente consegue observar esse processo a partir da eletrólise, tá? Então, para finalizar essa parte aqui de eletrólise, eu trouxe para vocês um dos casos aí, né, de um dos exemplos de eletrólise, que é a galvanoplastia. Nós vamos avançar e falar um pouquinho dela. Então, a galvanoplastia é um processo responsável pela produção de joias folheadas, por exemplo. E aí, esse processo consiste na técnica de revestimento de um metal menos nobre por um metal mais nobre, como, por exemplo, o ouro ou a prata, né? Então, se utiliza ali, se aplica, né? A gente chama de eletrodeposição, né? É eletrodepositado um metal mais nobre em cima de um metal menos nobre. Isso proporciona, por exemplo, um ótimo acabamento à peça, além de dar maior resistência à corrosão, né? Como é o caso dos metais nobres, né? O ouro, ele tem, uma das características dos metais nobres é essa, eles têm essa grande resistência à corrosão, né? Que acontece, por exemplo, quando um metal fica exposto ao ar atmosférico, à umidade, tá? Então, esses metais, eles acabam conferindo a essa peça maior resistência, por exemplo, e é um dos motivos pelo qual a galvanoplastia ela é realizada, né? Justamente para que essa peça em questão, né, ela tenha uma maior qualidade, maior durabilidade, e por esse motivo também ela acabe agregando um valor, né, comercial a essa peça. Bom, aí dependendo, né, do tipo de metal em questão que está sendo eletrodepositado na peça, a gente vai ter um nomezinho específico para essa eletrólise, né? Então, por exemplo, se for o níquel, né, que for esse metal sendo eletrodepositado, o nome do processo pode se chamar de niquelação. Se for o cromo, né, pode ser chamado aí de cromeação ou cromação. Se for o ouro, é douração. Se for a prata, prateação e por aí vai, né? Dependendo do metal em questão que está sendo esse processo de eletrólise, do metal que está sendo eletrodepositado, tá bom? Bom, gente, então é isso. Por aqui, né, a gente finaliza esse momento de revisão falando um pouquinho mais dos ciclos biogeoquímicos, né? Apresentei para vocês os 3, ciclo do carbono, ciclo da água e ciclo do oxigênio. A gente também reforçou um pouquinho mais sobre os conceitos de eletrólise, tá? Então, a eletrólise está dentro da eletroquímica junto com as pilhas e baterias, né? Só que são conceitos um pouco opostos, né? Enquanto uma pilha é uma reação química que produz a corrente elétrica, a eletrólise é o processo inverso. É necessário a corrente elétrica para que uma reação química aconteça, né? Reação de óxido-redução. Também mostrei para vocês que a eletrólise é dividida em 2 tipos principais, né? Que é a eletrólise ígnea, sem água, eletrólito fundido, e a eletrólise aquosa, que é quando esse eletrólito está dissolvido na água, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi falado nesse momento de revisão. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.